Hoje em dia, quem trabalha com reabilitação neurológica infantil encontra uma variedade de métodos de abordagens como Cuevas-Medec Exercises, Bobat, TheraSuite, PediaSuite, Trainee, e aí gera uma baita confusão de qual metodologia escolher, qual que é o melhor método para atender a minha criança. Eu sou Juliana Bilhar, sou fisioterapeuta especializada em reabilitação neurofuncional de crianças e de adolescentes. E se você gosta desse assunto, não deixa de se inscrever no canal e compartilhar. Tem muita gente interessada e que precisa saber mais sobre qual abordagem que eu vou utilizar para tratar o meu paciente. Mas ao mesmo tempo, a gente vive um período super desafiador, porque nós não temos, dentro das evidências científicas, o que nos dá base para qual metodologia utilizar, por mais que nós saibamos que elas são amplamente utilizadas na prática clínica, no dia a dia do fisioterapeuta. Então, por esse motivo, é necessário uma escuta clínica qualificada, conhecimento acima de tudo em neurofisiologia, em neurociência, em neurofuncional. E se você tem a possibilidade, de ter à mão essas formações e realizar, aí sim conhecer profundamente o método que você pretende utilizar com o seu paciente para que, baseado em neurofisiologia, você consiga as respostas que você espera e, consequentemente, esses resultados positivos possam levar a mudanças nas atividades que o seu paciente realiza e como ele está ali inserido na sociedade, como ele participa da sociedade. Aqui na clínica, com o tempo de vida dentro da fisioterapia e com diferentes formações que eu fui realizando, eu não descarto um método, uma abordagem em favor de outro. Eu nem os considero antagônicos. Hoje, o que eu consigo é olhar a potência de cada uma dessas metodologias, sem descartar, sem difamar, porque, acima de tudo, o que eu quero é o melhor para o meu paciente. Por exemplo, quando eu penso no CME, no Cuevas-Medec Exercises, muitas vezes a ideia que eu tinha antes do CME, antes de fazer a formação, era que basicamente eu iria realizar atividades que eram muito desafiadoras, mas que eu não tinha noção do que elas podiam repercutir nas atividades desse paciente. Para isso, eu precisei fazer a formação no método e conhecer a essência do método. E entendo hoje que ele é muito potente na aquisição de respostas que são automatizadas, nas reações posturais automáticas do meu paciente. Eu só fui entender isso depois que eu estudei o método. Se eu tivesse levado em consideração o que eu via no Instagram, o que eu via nos vídeos, a ideia que eu tinha era muito diferente, era de exercícios acrobáticos, mas não é só exercício acrobático. Sim, nós temos muitos desafios posturais, mas nós temos toda uma construção para a aquisição de reações posturais automáticas e também de habilidades motoras ao longo dos exercícios que a gente planeja e desse plano individualizado para aquela criança. Então nós não vamos fazer exercícios aleatórios. O exercício ou a atividade que eu proponho é baseado numa avaliação funcional daquela criança. Isso permitiu hoje que eu utilize sim essa essência da metodologia como base do meu trabalho, mas de nenhuma forma eu descarto a minha história e os demais, ou melhor, as demais formações que eu fiz, que eu construí para que eu tenha esse raciocínio clínico de hoje. Agora, já quando eu penso no Bobat, que é a base, quando a gente pensa na metodologia no Bobat, no conceito Bobat, a gente pensa muito na base da neurofuncional da fisioterapia. Então, quando eu penso nesse conceito, eu penso em todo o raciocínio clínico que essa formação permitiu que eu tenha hoje, entender a importância de alinhamento, de base de suporte, de organização do espaço, para que aí sim o meu paciente possa realizar a atividade necessária para o seu desenvolvimento com muito mais qualidade. Então o Bobat ele preconiza. Isso não quer dizer que ele é antagônico ao CME, antagônico ao TheraSuite, ao PediaSuite. Não é isso. Eu acho que a gente às vezes fica nessa discussão que não leva ninguém a lugar nenhum. E, consequentemente, o nosso paciente fica nessa sinuca de bico. Qual metodologia que eu escolho? Isso não faz a reabilitação neurofuncional crescer. Faz a gente perder em essência e em parceria e, consequentemente, em evolução positiva do nosso paciente. Então, por isso, eu não trabalho com exclusão de método, eu trabalho com integração.
Quando eu recebo uma criança, uma família e vou realizar a avaliação, eu não fico pensando qual que é um método que essa criança precisa, ou como que essa criança se encaixa no método que eu faço. Não. Eu penso no que a criança precisa, dentro das diferentes ferramentas que eu tenho. Quais podem ajudá-la a alcançar esses objetivos funcionais? E aí sim, o resultado é lindo, a evolução é marcante e nós seguimos um caminho de muito sucesso. Você gostou desse conteúdo? Fez sentido para você? Bom, se fez sentido para você, você já sabe que esse conteúdo não pode ficar parado. Então compartilha, curte, se inscreve no canal e vamos juntos construir a reabilitação neurofuncional que o nosso paciente precisa.